Tudo é política, mas nem tudo é política. O que é que eu quero dizer com isto? Para mim a política é basicamente tudo. Política deriva do sentido original da sua palavra, que vem do grego e significa polis, que significa cidade. E claro, a cidade é composta pelas pessoas e as relações entre elas, as relações de poder, submissão, opressão e opressor. Mas nem tudo deve ser tratado como assunto político, nem tudo deve ser politizado. E parece que em Portugal muitos se esqueceram disso, e não só em Portugal, mas pelo mundo inteiro. O Estado é uma força opressora que atualmente cada vez mais nos oprime e nos obriga a fazer coisas que nós não concordamos, ou coisas que nós nem sequer gostamos de fazer. E isso revolta as pessoas. Eu acredito que isso seja a razão de todos nós termos cada vez mais opiniões radicais e sermos cada vez mais focais sobre aquilo que a gente acredita. Mas como assim? Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, se eu não quiser ser amigo do João, é uma decisão pessoal minha. Se eu não quiser falar com o João, se eu tiver uma loja e não quiser atender o João, é uma decisão minha. Pois a loja é minha e isto trata-se de um assunto pessoal. Mas hoje em dia, isso foi politizado. E se o João for de outra raça, se o João for de outra etnia, se o João tiver outra religião, eu sou obrigado a dar-me com ele, independentemente daquilo que seja a minha opinião original. E isso nunca é bom. Forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem não é bom. Outro exemplo. As músicas que eu ouço, ou a comida que eu como, são tudo decisões pessoais, mas hoje em dia parece que tudo é um assunto político. Não podemos comer carne porque faz mal, porque andamos a matar os animais. Não posso ouvir música a meu gosto porque a música é muito expressiva ou usa demasiados palavrões, ou porque não é uma música portuguesa. E claro, nem tudo são rosas. E existem assuntos sensíveis, como os direitos das mulheres. Mas eu acredito mais uma vez que isto não deve ser politizado. Não deve de existir um dono dos direitos. Não deve de existir um lado que apoia X ou Y. Pois, na verdade, todos queremos ter os mesmos direitos. Todos queremos ser iguais. Então, como é que isto se tornou num assunto político? Como é que uns defendem que deve ser assim ou que deve ser assado? Por exemplo, se eu for uma pessoa conservadora e na minha visão a mulher deve ficar em casa, isso não significa que eu vá obrigar as mulheres a ficar em casa, não significa que eu queira tirar o direito às mulheres de trabalhar. E o outro lado também é possível. Se eu for super liberal e achar que as mulheres devem fazer aquilo que elas quiserem bem lhes apetecer, eu não estou a impedir as pessoas de viverem a sua vida. Mas hoje em dia isto não é assim. Claro, existem os conservadores contra os progressistas. Tudo é contra todos. E ninguém pode dar a sua opinião. Ninguém pode viver a sua vida. O que é que o Estado tem a ver com a minha vida pessoal e com as decisões que eu tomo dentro da minha família? Outro assunto é a educação. Os meninos têm que andar na escola. Todos têm que ter X educação. Mas porquê? Porquê isso? Porque é que eu, se o meu filho não estiver predisposto a andar na escola e quiser trabalhar, se ele achar que trabalhar é melhor e eu lhe quiser dar uma lição sobre aquilo que é a vida, ensiná-lo realmente aquilo que é a vida e pô-lo a trabalhar desde cedo, porque é que o Estado não me deixa? Porque é que, mais uma vez, o Estado se mete na minha vida pessoal? E isto, claro, a gente ao forçar as pessoas a fazer coisas que elas não gostam, elas vão se radicalizar. E isto só vai criar mais batalhas, destes contra aqueles, os outros contra estes. E isto não nos vai levar a lado nenhum. Então, na minha opinião, devemos simplesmente reduzir o papel do Estado, reduzir a intervenção que ele tem na nossa vida, pois não faz sentido ele estar a tomar decisões sobre aquilo que é a minha vida pessoal, sobre as minhas opiniões, sobre aquilo que eu gosto ou não de fazer, sobre com quem eu me dou, sobre aquilo que eu como ou deixo de comer. Mas afinal, qual é a solução para isto, para tentar resolver a radicalização? Ou pelo menos tentar evitar que as pessoas se tornem ainda mais radicais, de forma a minimizar os problemas. Primeiro, acho que devemos tentar não tornar tudo num assunto político. Evitar politizar tudo o que seja assuntos relacionados com a vida pessoal das pessoas. Pois, tal como eu já disse, ao obrigarmos as pessoas a fazer coisas, ao impormos a nossa visão sobre o assunto, estamos apenas a radicalizar mais pessoas, pois ninguém gosta de ser obrigado a nada. Se a decisão é minha,
Porque é que isto há de ser um assunto político? Porque é que há de ser um direito de toda a gente? Basicamente, atualmente, tudo são direitos humanos. Tudo. Não importa se isso existe trabalho de outra pessoa ou não. Isto, claro, só faz as pessoas ficarem ainda mais chateadas. Pois estão a obrigá-las a trabalhar para aquilo que elas nem sequer concordam. Estão a obrigá-las a ter interações que elas não querem ter. E isto apenas vai piorar o problema. Então temos que saber separar aquilo que é política, que é as relações entre todos, e aquilo que é um assunto político. Pois nem tudo tem de ser um assunto político. A minha vida pessoal não tem de ser um assunto político, não tem de ser debatido por políticos. Aquilo que eu faço, as decisões que eu tomo, em nada tem a ver com um assunto político. Se eu quiser que a minha mulher fique em casa é uma decisão minha. Desde que eu não imponha isso aos outros, está tudo bem. E é isso que acontece quando tornamos as coisas num assunto político. Estamos a impor as nossas decisões e o nosso modo de viver aos outros. Quando alguém de esquerda diz que a mulher deve trabalhar, que a mulher deve fazer isto e aquilo, não importa se a mulher quer fazer, pois o que importa é o que a mulher pode ou não pode fazer. E a verdade é que sim, as mulheres podem fazer tudo aquilo que elas quiserem, mas isto não deve ser tornado num assunto político. E outra vez, as músicas que eu ouço, aquilo que eu como, apenas a mim me diz respeito. As pessoas com quem eu me dou ou deixo de dar, as pessoas que eu deixo ou não deixo entrar nas minhas lojas, na minha propriedade, apenas a mim me diz respeito. E a razão não importa. Não importa se eles são de outra religião ou de outra etnia. Não importa. Nada disso importa, pois aquilo que importa é a minha decisão pessoal. E isto não faz sentido ser debatido por políticos, pois eles não sabem a minha vida, não sabem aquilo que eu passei. Então, vamos parar de tornar tudo um assunto político. Vamos começar a tratar de assuntos políticos que realmente importam, como assuntos que afetam toda a gente. Assuntos como a economia, porque o país claramente está na merda. As pessoas cada vez mais se vão embora. E porquê? Porque a economia não vale um caralho. Porque o governo nos rouba demais. Porque o governo pede demais da gente. Porque tudo aquilo que eles querem é impor a sua visão. E não faz sentido. Então, a solução é simples. É deixar as pessoas viverem a sua vida de uma forma livre. Sem intervenção do Estado. Sem isso ser debatido por político. Sem um lado ser dono disto ou daquilo. Sem o outro defender o oposto. Vamos deixar os clubismos de parte. Vamos trabalhar todos em conjunto. Pois a economia afeta-nos a todos. Enquanto as minhas decisões pessoais apenas a mim me afetam e apenas a mim me dizem respeito. Para mim, esta seria a solução que iria resolver muitos dos problemas. Mas claro, isto não é fácil, pois para ganhar em política é preciso recorrer a isso, é preciso recorrer àquilo que toca nas pessoas e na sua vida pessoal. Mas não podemos deixar que isto continue assim. Devemos gritar e lutar contra isso. Devemos ser livres de tomar as nossas decisões, sem que isso esteja relacionado com aquilo que o Estado diz ou deixa de dizer. E isto, claro, pode não resolver totalmente o assunto, porque pessoas radicais vão sempre existir. A questão é, devemos tentar preservar aquilo que é a liberdade individual, sem que isso afete a vida do outro diretamente. E com isto não digo, mas se não o deixas entrar na tua loja, isso vai afetar a vida dele. Não vai. Pois a minha loja não é um serviço essencial. A minha vida, a minha casa não é um serviço essencial. Então, isso apenas me diz respeito. Vamos deixar o Estado de fora disto. Vamos tratar de assuntos que realmente importam. E deixar de obrigar as pessoas a ter interações e relações que não querem ter. Vamos deixar de politizar tudo o que seja assuntos para que se tornem uma bandeira política. Vamos deixar que X partido defenda X ou Y. Vamos acabar com isso. Pois se ninguém for livre, vamos ser todos radicais e vamos ser todos revoltados com o sistema. Isto não vai resolver nada. Apenas vai piorar.